Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Canta, te adorarei. Vai se sentando. Adorar. Deixa eu ouvir a sua voz, vai. Adorarei. Bom dia! Vamos aplaudir a Fraternidade São João Paulo II, que bênção! Uma alegria estar aqui, nesse acampamento da Fraternidade. Que bom poder pregar com vocês. E hoje, como presidente da Canção Nova, eu digo que meu coração está muito feliz de receber aqui a Fraternidade, cada um de vocês. Eu quero começar, não por onde eu vou começar, mas citando um versículo bíblico que está em Marcos capítulo 16, no versículo 20. Só escuta. Depois nós vamos para o texto que nós vamos meditar nessa pregação. Marcos 16, capítulo 20. Então os discípulos foram anunciar por toda parte. Como que a palavra está dizendo? Os discípulos foram anunciar por toda parte, depois da ressurreição, depois que Jesus ascendeu aos céus, eles vão anunciar por toda parte, cheios do Espírito Santo. E o texto diz: o Senhor cooperava, confirmando a palavra pelos sinais que acompanhavam. O Senhor cooperava, olha só, o Senhor cooperava. Eu quero repetir o que o próprio Evangelho diz: o Senhor cooperava. Diga comigo: o Senhor cooperava. Dê um sorriso para quem está do seu lado e diga: não é só lá no passado. Diga para ele: não é só lá no passado que ele cooperava. Olha para quem está do seu lado e diga: ele coopera hoje. Amém? E ele cooperava fazendo o quê? Cooperava confirmando a palavra pelos sinais que acompanhavam. Então eu quero dar uma boa notícia para você que está aqui, uma boa notícia para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. O Senhor que cooperava com os apóstolos lá atrás é o mesmo Deus que coopera hoje conosco aqui na Canção Nova. E a cooperação dele vem com uma confirmação da palavra que é pregada, e essa confirmação ela tem algo específico. Ele a confirmava pelos sinais. Os sinais que acompanhavam a palavra. Jesus veio curar, diga comigo: Jesus veio curar, perdoar e instaurar o reino de Deus. Então ele vai cooperar. Eu tenho plena convicção. Eu saí de casa hoje cedo, quando eu me preparei para essa pregação, eu já sabia que ele iria cooperar. Amém? Muito mais do que qualquer coisa que eu faça, muito mais do que qualquer palavra que eu diga, a ação é daquele que continua cooperando conosco. Agora vai no texto bíblico do Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, no versículo 16. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 16. Amém? Vamos começar no 14, que é muito importante o que está escrito aqui, até mesmo para você entender o sentido da pregação. Pela força do Espírito, Jesus voltou para a Galileia e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava em suas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde fora criado, conforme o seu costume no dia de sábado. Foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías.
abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos presos, aos cegos a visão, e para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano do agrado do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje cumpriu-se esta palavra da Escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho, admirando as palavras cheias de graça que saíam da sua boca, dizendo: não é este o filho de José? Ele não... Então lhes disse: sem dúvida me citareis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze também aqui em tua própria terra. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Palavra da salvação. Veja aí a sua palavra. Aplauda a palavra de salvação. Essa palavra nos salva hoje. Existem alguns elementos que eu gostaria de destacar aqui. O primeiro deles é a ação do Espírito Santo. Veja só, a palavra no versículo 14 diz: pela força do Espírito. Diga comigo: pela força do Espírito. Depois, algo que Jesus vai dizer ao proclamar a palavra, sentando-se, os olhos de todos se voltam para ele, e ele diz: hoje. Diga comigo: hoje. Hoje. Diga mais uma vez: hoje. Hoje, disse Jesus, hoje cumpriu-se esta palavra da Escritura que acabais de escutar. Mas vamos lá. A primeira coisa desses elementos que eu trouxe: o Espírito. Veja só, se você voltar na sua Bíblia, no capítulo 3, nós veremos aqui no versículo 21, Jesus que se faz batizar. Ele se deixa batizar por João Batista, enquanto todo o povo se fazia batizar, e Jesus, depois de batizado, estava em oração, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em figura corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz: tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Ou seja, a primeira coisa, ele é batizado, e o que acontece? O Espírito vem sobre ele. Diga comigo: ele é ungido. Diga mais forte: ele é o ungido. Quando nós falamos Jesus Cristo, qual é o nome do Filho de Deus? Yeshua, é Jesus. O Cristo é o ungido. Christos no grego, ungido, aquele que foi ungido pelo Pai. E ele é ungido pelo Pai no batismo. Ele é ungido pelo Pai, vamos entender a humanidade dele, ele é Deus, né? 100% Deus, 100% homem. Mas o Espírito ali, aparece a figura do Espírito que vai conduzir o ministério de Jesus para que a vontade do Pai se estabeleça. Então ele recebe o Espírito Santo, a voz do Pai faz-se ouvir. E a partir daquele momento, inicia-se o ministério público de Jesus. Volta lá no capítulo 4, versículo 1. Jesus, repleto do Espírito Santo. Como? O que ele estava? Não escutei. Repleto. Diga comigo: repleto. Você está comigo? Está me escutando? O som está bom aí? Hã? Quem está lá atrás está ouvindo? O que Jesus estava? Repleto do Espírito Santo. Jesus, repleto do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão, e pelo Espírito era conduzido
deserto adentro. Ali foi tentado pelo diabo. E aí a gente já sabe, ele vence o diabo, ele vence as seduções do diabo. Mas aqui diz algo importante: ele repleto, voltou do Rio Jordão, e pelo Espírito ele era conduzido. Então a gente vê lá a ação do Espírito quando ele é batizado. Esse Espírito leva Jesus para o deserto. Agora nós vemos o mesmo Espírito trazendo Jesus para a sua terra. Pela força do Espírito, Jesus voltou para a Galileia, e a sua fama se espalhou por toda a região. E aí ele chega em Nazaré da Galileia, e aí ele abre o livro do profeta Isaías. E qual que é a primeira palavra do livro do profeta Isaías? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Então aqui nós vemos uma linha: o Espírito, a unção e a missão. Diga comigo: o Espírito, a unção e a missão. É assim que surge um carisma. Aqui nós temos pelo menos 3 nesse palco: Canção Nova, Fraternidade, Filhos de João Batista. É dessa maneira. O Espírito, ele vem, a gente faz uma experiência. Um dia o Padre Jonas fez uma experiência com o batismo no Espírito Santo. Eu sei a data, é até interessante, porque dia 2 de novembro do ano de 1971. 2 de novembro é dia dos mortos, dos finados, não é? E ali o nosso fundador ressuscita, porque ele vivia um tempo difícil no ministério sacerdotal dele. Ele dizia que ele não rezava mais, ele, por causa de mágoa com superiores. Ele estava totalmente desmotivado, sentindo-se abatido. Mas ele ouviu dizer que alguém viria falar do Espírito Santo, do que o Espírito Santo estava fazendo no mundo, pela renovação carismática católica. E ele desejou profundamente no coração dele escutar aquela palavra naquele dia. Era um dia só de encontro. E o padre Haroldo Rank veio falar. E ele pediu para o superior: não vai ficar nesse retiro não, você vai celebrar lá em Silveiras, vai cumprir. E ele dormiu chateado, magoado, já potencializou o ressentimento. Mas quando ele acordou cedo, naquele dia 2 de novembro, o superior estava na cozinha na hora do café e falou: Jonas, pode ficar no encontro, eu vou celebrar no seu lugar. Começou a obra. E aí ele escutou aquilo que na teologia que ele havia estudado naquela época, era uma teologia meio cessacionista. Acabou os dons, carisma, não tem mais isso no meio de nós. E aí um padre americano começa a falar que o Espírito Santo estava agindo com carismas. Ele achou aquilo interessantíssimo. E ele desejou, no fim do dia, logo após a missa, o padre perguntou: quem quiser receber a oração de imposição das mãos? Aí o que o padre Jonas faz? Vai lá e ele recebe a imposição de mãos. Ele disse: eu não senti absolutamente nada. Não tive um arrepio, não tive uma emoção, não repousei no Espírito, não aconteceu nada. Aparentemente, sensivelmente. Mas ele diz que naquela noite a oração dele já foi diferente. Naquela noite a oração fluía como um rio que começou a fluir do coração dele. Naquela noite ele começou a ter gosto pela oração, começou a ter gosto pela adoração, começou a ter gosto pela liturgia das horas, começou a ter gosto pela palavra, até o ponto de ser chamado Padre Jonas da Bíblia, de tanto amor à Bíblia. Inclusive nesse ano, se eu estou enganado, nós vamos completar 50 anos do estudo bíblico que Deus deu para ele, a metodologia da Bíblia no meu dia a dia. 50 anos. E por que eu estou contando isso? Porque Moisés tem a história dele, o Padre Ailton tem a história dele, da unção. A unção veio. Em primeiro lugar vem o Espírito Santo. Ele toca, depois ele unge, e aí ele envia, ele aponta a missão. O carisma que aqui hoje está promovendo para nós esse encontro, o carisma que tocou você, o carisma da Fraternidade São João Paulo II, ele vem exatamente a partir dessa experiência. O Espírito Santo
toca, o Espírito Santo unge, o Espírito Santo envia, o Espírito Santo revela a missão. Porque nós não recebemos um dom para guardar para nós. Nós não recebemos o Espírito Santo para guardar para nós. Nós não recebemos carismas para guardar para nós. Quando Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu, aí Ele começa a apresentar a missão, para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, aos cativos, aos oprimidos, devolver os cegos à vista, e para pôr em liberdade aqueles que estão sob o domínio da opressão, os que estão oprimidos, e para proclamar um ano do agrado da parte do Senhor. E aí depois ele fecha o livro, entrega, nós já ouvimos, os olhos de todos se voltam para ele, e ele começa a dizer, hoje cumpriu-se esta palavra. Então Jesus aqui está num momento muito importante, onde ele está revelando a sua missão, onde Jesus está revelando a missão messiânica. E a missão messiânica, ele é o Messias, ela vem pela força do Espírito. E ele disse, sou eu. Hoje se cumpre para nós essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Ele é ungido para quê? Pergunta para quem está do seu lado. Jesus é ungido para quê? Para dizer que ele tem um ornamento espiritual? Revestido espiritualmente, eu sou ungido. Aí ele está lá na sinagoga, eu sou ungido. Imagina nós chegarmos aqui agora, o padre Samuel, o irmão Samuel acabou de pregar, eu sou ungido. Não é um ornamento. Nós somos ungidos para uma missão. Nós fomos ungidos para uma missão. Por quê? Pergunta para quem está aí do seu lado, mas ele é ungido para quê? Para ser conduzido à missão. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão desse irmão e diga, receba. A unção, ela está sobre nós, e eu profetizo, balança a mão desse irmão, eu profetizo hoje, que esta unção está sobre você, sobre a sua vida, e a partir de agora sobre a sua caminhada. Aleluia! A unção, diga para ele, a unção, balança a mão dele, a unção é para a missão. Glória a Deus. Então eu já estou vendo o mundo incendiado, como o padre Samuel trouxe a palavra. Se é para unção, nós não fomos batizados para dizer, eu sou batizado, beleza. Eu tenho selo, o diabo reconhece que eu sou batizado. Mas eu fui batizado porque eu também tenho uma missão. Sabe por que muita gente está ficando doente na igreja? Porque ao invés da unção ser renovada pela missão, desculpa falar assim, o óleo vai estragando. Porque a pessoa fica paralisada ao invés dela avançar. Jesus, ele recebe o Espírito no batismo, ele é ungido e ele é enviado. A palavra é muito concreta, para anunciar a boa nova aos pobres. É simplesmente isso. Ele veio anunciar uma nova religião simplesmente? Ele veio anunciar uma nova doutrina? O que é essa boa nova? O que é esse evangelho? Você já se perguntou? Porque às vezes a gente lê o evangelho, a gente toca nas palavras que a Bíblia traz. O que é boa nova? Qual é a boa nova que a Fraternidade São João Paulo II recebeu para proclamar? Qual é a boa nova que a Canção Nova recebeu para proclamar? Qual é a boa nova que os filhos de São João Batista, de João Batista, receberam para proclamar? A boa nova do Deus que veio salvar o seu povo. Deus veio buscar o seu povo. Deus veio curar o seu povo. Deus veio remediar o seu povo. Essa é a boa nova. A boa nova é aquela proclamada também pelo profeta Isaías. Ele é o Emanuel. Diga comigo, Emanuel.
o Deus conosco, o Deus que se faz presente. O que é a boa nova? O que é o evangelho? É declarar para o mundo que Deus veio nos curar, que Deus veio nos remediar, que Deus veio perdoar os nossos pecados, que Deus se fez um de nós para nos tirar da miséria do pecado. Essa é a boa nova que nós devemos proclamar. E deixa eu dar um passinho a mais, para colocar um pouquinho mais de força naquilo que eu estou dizendo. O que é a boa nova que Jesus está falando e aplicando na vida dele? Hoje se cumpre esta palavra. Posso revelar para você? Sim ou não? O que Jesus quer dizer para mim e para você a partir dessa palavra, atualizando-a para o agora, para o hoje? O reino chegou. O rei chegou. Ele é acessível. Amém? E quando o rei chega, aquilo que havia sido roubado começa a ser recuperado. Se foi roubada a graça da salvação, e se nós estávamos num estado de condenação, quando o rei chega, a salvação chega. Quando o reino vem, a salvação acontece. Se existir escravidão, escravidão de vícios, escravidão de Satanás propriamente dito, porque ele usa dos vícios para escravizar. A escravidão de todas as realidades mundanas. Se eu estou declarando, o rei chegou, o reino de Deus chegou, acabou aquela realidade de escravidão na vida de quem experimenta o rei que chega, porque o que tinha sido roubado é restituído. Se você perdeu a dignidade por causa do pecado, se você perdeu a dignidade por causa de um caráter que não foi trabalhado, se você perdeu a dignidade por causa de tantas situações que você escolheu, deixa eu te dizer, está começando a ser recuperado aquilo que havia sido roubado de você. Você começa a se identificar com o rei e com o reino. Você começa a se identificar com a maravilha. Mas vamos lá, o que é o reino de Deus? Bata o pé aí, deixa eu ouvir um barulho de gente pisando no chão. Eu queria te dizer que isso aqui é fruto do reino. Amém? Isso aqui é fruto de profecia. Isso aqui é fruto de lágrimas. Mas isso aqui é fruto de boa notícia. Pisa de novo aí, deixa eu ouvir o barulho. Porém, deixa eu te dizer, o reino, ele não está vinculado simplesmente também, porque aonde o povo de Deus, que entende o que é o reino, vive no reino, se estabelece no reino, está, o reino das trevas se dissipa, e a gente começa a ocupar lugares que o demônio tinha ocupado. A gente começa a resgatar, a recuperar. Se nós andamos movidos pelo Espírito, se nós andamos ungidos pelo Espírito, nós começamos a recuperar aquilo que Deus disse para Josué: aonde a planta dos seus pés pisar, eu te darei, porque o meu reino vai se estabelecer. Mas o reino não significa, em primeiro lugar, território, apenas território. Aqui é o reino, o território, um reino territorial. Não, no Novo Testamento, eu vou ensinar a palavra grega para você, do Novo Testamento, o que está escrito lá para o reino. Diga comigo, Basileia. Olha para quem está do seu lado e diga, Basileia. Olha para quem está do outro lado e diga, Basileia. Ultrapassa o limite territorial. O que é Basileia? Reinado. Diga comigo, reinado. Governo. E vocês tomaram café hoje? Vou repetir, reinado. O que é Basileia? Reinado. Sentido mais profundo, diga comigo, governo. Soberania de Deus. Então, quando o reino acontece e quando Deus começa a reinar, onde Deus reina, o pecado perde o domínio. Amém? Onde Deus reina, o maligno é confrontado. Amém? Onde Deus reina, o homem é reconciliado. Amém?
Onde Deus reina, a dignidade é restaurada, amém? Onde Deus reina, a mentira é vencida pela verdade, amém? Onde Deus reina, o ódio começa a ceder diante do amor. E aí você precisa começar a se perguntar: será que Deus está reinando na minha vida? Será que Deus está reinando na minha casa? Será que Deus está reinando na canção nova? Onde o reino de Deus acontece, o pecador recebe misericórdia. Onde o reino de Deus acontece, os pobres recebem a boa nova. Onde o reino de Deus acontece, os enfermos encontram compaixão e cura. Onde o reino de Deus acontece, os oprimidos encontram libertação. Amém? Cutuca quem está do seu lado. Então, o reino de Deus está acontecendo aqui. Dá uma boa notícia para essa pessoa. Diga: o reino de Deus está acontecendo aqui. O rei chegou, amém? Amém? Diga: o rei está falando com você, amém? Eu não sou o rei. O rei está falando por meio de mim, amém? Amém? Então você tem direito a tudo aquilo que foi apontado ali, muito mais. Vou dar um testemunho do rei, daquilo que Jesus veio curar. Eu estava pregando em Curitiba, eu gosto de contar esse testemunho porque ele é interessantíssimo. Eu estava pregando em Curitiba, falando de fé, de reino, de governo de Deus, de autoridade, de soberania, de milagre, de cura e tal. Começou tudo na sexta, no sábado o dia inteiro. Eu celebrei a missa no final do dia. Quando eu desci, eu fui cumprimentar todo mundo. E aí, eu sou meio escabanado por causa do tamanho, né? Os braços são grandes. Quando eu virei, puf, eu dei um tapa numa mulher. Aí ela: ai padre, o senhor bateu, deu uns tapas no meu ouvido. E esse ouvido aqui eu sou surda. Aí eu falei: o tapa do padre é para te curar, minha santa. Ela olhou e falou assim: esse é louco, né? De vez, pirou. Foi embora. Só que ali estava, naquele lugar. Bata o pé aí e deixa eu escutar o barulho. Aqui está, neste lugar, amém? Lá estava a soberania de Deus. O reino de Deus estava acontecendo. Ela foi embora. Quando ela chegou em casa, ela ouviu um barulho e falou: ué, parece que eu estou ouvindo desse ouvido que o padre falou que foi o tapa, que era para curar. Aí ela... E diz ela que ela era surda de nascença, daquele ouvido. Aí diz ela que falou: mãe, eu estou sentindo um negócio, deixa eu fazer o seguinte, eu vou lá para dentro do quarto, vou tapar o ouvido que escuta e a senhora me chama. Ela tapou e a mãe dela falou: filha, não sei o que lá. Ela: mãe, eu estou escutando. Aí no outro dia ela foi dar o testemunho. Eu falei: foi o tapa do padre? Se for o tapa, imagina o pontapé, o soco, a banda. Não, o reino estava acontecendo naquele lugar. Amém? Aonde o reino acontece, o Jesus que veio curar, ele cura. Uma outra realidade que eu fiquei muito chateado na época, depois eu tive que me reconciliar com as pessoas que eu briguei. Foram na minha cidade, gravaram o meu testemunho com a minha família, com todas as pessoas que foram instrumentos de Deus na minha vida. E aí teve um programa para contar o testemunho. Primeiro bloco, o padre Bruno estava apresentando. Segundo bloco, aí falaram: não tem mais um bloco. Eu falei: mas acabou o testemunho. E eu não me lembrava, e eu não sabia que tinham gravado. Eu fui visitar a pessoa responsável pela minha conversão, pro testemunho. E eu amo rede. Quando eu vi a rede, eu falei: nossa, eu vou dar uma sentada ali na rede para dar uma balançada. Fui sentar na rede, eu acho que aquela rede estava lá há 30 anos, desde a minha conversão naquela época. Quando eu sento, a rede estava podre, então rasgou e eu caí de perna para o ar e eles estavam filmando. Tiveram a loucura santa de mostrar eu caindo da rede no programa. Estava filmando e eu desci de lá, irado. E eu falei com a André, falei: vocês ficaram loucos, ninguém vai lembrar do testemunho, só vão lembrar que eu caí da rede. Dito e feito, aonde eu ia nesse Brasil de meu Deus, todo mundo falava: eu vi lá aquele programa e tal, eu caí da rede.
Um dia, o padre Edmilson estava morando em Campos Goytacazes, fui pregar um encontro com o padre Edmilson lá na casa de missão de Campos Goytacazes. No final, a missa de encerramento, vem uma mulher. Eu quero te dar um testemunho, padre, não sei o que lá. Eu falei, vem cá, minha santa. O que aconteceu? Aí ela, então, eu estava assistindo um programa, estava deitada no meu quarto, e o senhor era o seu testemunho, mas no último bloco, eu caí da rede. Aí ela falou, tinha 5 anos que eu estava de cama com uma depressão. E quando eu vi o senhor caindo da rede, eu dei uma gargalhada e nunca mais tomei remédio. Aonde o reino de Deus se estabelece, o reino de Deus é passado pela TV Canção Nova. Aonde o reino de Deus se estabelece, o extraordinário desse reino acontece. Deus se estabelece, Deus ele impera. Eu tenho certeza que na pastoral de rua da fraternidade tem testemunho de não ter tido uma pregação, mas começaram um louvor no meio da rua. Jovens vão lá e jogam droga, tiram piercing, tira tudo, sem uma palavra, porque ali o reino está estabelecido. Ali está acontecendo o que Jesus veio fazer. Jesus veio anunciar a boa nova aos pobres. Jesus desceu da sua natureza divina. Ele desceu para se aproximar de mim e de você, e para dizer, o reino precisa acontecer na sua vida. E deixa eu ir além, não só na sua vida, posso dizer, o reino precisa acontecer a partir da sua vida. Aonde a planta dos seus pés pisarem, o reino de Deus precisa acontecer. Se não acontecer, tem algo errado. Se não acontecer, tem algo errado. Todo mundo fala assim, a Canção Nova é um pedaço do céu. Sabe por que a Canção Nova é um pedaço do céu? Porque aqui está estabelecido o reino de Deus. Aqui se honra a soberania de Deus. Fui pregar esses dias lá na São João Paulo, filho de João Batista, na fazenda. As pessoas dizem, ali é um lugar de milagres. Por que é um lugar de milagres? Porque lá o reino de Deus acontece. Por que muitos se convertem quando a fraternidade está cantando os louvores? Porque ali o reino de Deus está acontecendo. Não é território, simplesmente é reinado. Diga comigo, reinado, governo, soberania de Deus, Basileia. E o que acontece? Eu falei aqui, quando Deus começa a reinar, aquilo que não é de Deus perde força. Então Jesus, ele não somente anuncia o reino, porque teologicamente, biblicamente falando, Jesus é autobasileia. Diga comigo, autobasileia. Pergunta para essa pessoa que está de sala, o que é isso? Que trem é esse? Como os mineiros dizem, que trem é esse? Autobasileia. Segura na mão dele e diga, receba. Balança a mão desse irmão e diga, receba. Jesus é o próprio reino de Deus. Amém? Balança a mão dele e diga, Jesus é o próprio reino de Deus. Autobasileia. Balança a mão dele e diga, autobasileia. Então, quando o Santíssimo está exposto, o Alto Basileia, o reino de Deus se estabelece na adoração. Amém? Quando a pregação está sendo ministrada, ele é o Alto Basileia, e é ele que fala pelo pregador. O reino de Deus está acontecendo. Agora libertações estão acontecendo. Agora milagres estão acontecendo. Agora pessoas estão sendo alcançadas pela iluminação desse reino de Deus e vão se arrepender dos seus pecados. Vão ser arrastadas das trevas para a luz. Olha para quem está do seu lado, dê um sorriso e diga, é nós, meu irmão. Aleluia. Eu queria que você aplaudisse a obra de Deus na vida desse irmão e dessa irmã. Aleluia. Ele é Alto Basileia, ele é o reino.
E se a gente for seguir a sequência de Lucas depois dessa proclamação, eu vou só passar aqui para você ver. Jesus em Cafarnaum, o processo na sinagoga, expulsa o demônio, porque ele é o reino de Deus. Depois a gente vai ver a cura da sogra de Pedro e outras curas. Lucas vai dando para nós a visão, o anúncio nas cidades da região, a vocação de Pedro, a pesca milagrosa, o leproso que é curado, o paralítico que é curado, a vocação de Levi, jejum e o vinho, arrancando espigas em dia de sábado, a mão seca que é curada no sábado, a eleição dos 12, o sermão da planície, e aí vai, o amor aos inimigos, vem o sermão, conclui o sermão, o servo do centurião é curado, o filho da viúva de Naim é ressuscitada, o reino. A pergunta de João Batista. Chegamos na pergunta de João Batista. Está aí no capítulo 7? Capítulo 7, está aí? Amém? Os discípulos referiram todos esses fatos a João, que estava preso. Este chamou 2 deles e os enviou ao Senhor, para perguntarem: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram-lhe: João Batista nos mandou a ti para perguntar se és tu aquele que há de vir ou se devemos esperar outro. Naquela ocasião Jesus havia curado a muitos de doenças, moléstias, espíritos malignos e restituído a vista aos cegos. Ele respondeu: pois, ide contar a João que vistes e ouvistes. Cegos recobram a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciada a boa notícia, o evangelho. E bem-aventurados são aqueles que não se escandalizam por causa de mim. Diga comigo: Jesus é Alto Basileia. São João Paulo II, ele dizia sobre a missão de Jesus, que existem 2 gestos que caracterizam a missão de Jesus. Diga comigo: 2 gestos. Mais uma vez, 2 gestos que caracterizam a missão de Jesus. Qual é o primeiro gesto que São João Paulo II aponta? Curar. Levanta o dedo assim, faz um ato profético, diga: curar. Coloca o dedo nessa pessoa e diga: curar. Eu acredito, diga: eu acredito, Jesus, que essa característica agora se estabelece na vida desse irmão. Em teu nome, Jesus. Amém. Nossa, padre, que absurdo, um dedinho. Não, você está apontando o dedo para dizer quem faz a obra. Amém? Amém? Você tocou aí? Então nós vamos receber testemunhos de cura. Eu quero dizer especificamente para uma pessoa com a doença de Crohn no intestino, você acabou de ser curada para a honra e glória do nome de Jesus. Porque quando Jesus toca, Ele opera. Eu estive no Rio Grande do Sul há uma semana e pouca para uma ordenação. E aí ontem o padre mandou uma mensagem para mim com um testemunho de um menino. Fiquei encantado. Ele foi celebrar a missa e tinha lá o coroinha, que eu imagino que hoje ele deve estar com 17, 18. E aí ele gravou o vídeo para mim, não dá para eu passar aqui. Aí o padre falou: padre, esse menino quer dar um testemunho para o senhor. Aí ele disse: padre, eu não sei se o senhor lembra, mas a Letícia e o Protásio, que são irmãos de comunidade lá do sul, levaram o senhor para visitar uma criança que estava desenganada pelos médicos no hospital. Essa criança tinha um tumor na hipófise, ou no hipotálamo, não lembro. Deve ser hipófise. E o Senhor orou e declarou que aquele tumor havia desaparecido. E eu sou essa criança. Desapareceu na mesma hora tudo que foi declarado, porque não foi o padre, foi o reino, o Cristo, Alto Basileia, que operou a maravilha. Eu não sei se você está conseguindo captar o que o padre está querendo transmitir. Eu não sei se você está conseguindo alcançar. Então, São João Paulo II apresenta 2 características de Jesus. Qual é a primeira? Qual é a primeira?
A segunda é perdoar. Aleluia. Pecadores, Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Ontem eu me confessei com o padre Samuel. Saí de lá perdoado de todos os meus pecados. Que glória. É maravilhoso, porque foi para isso que Jesus veio, para perdoar. Eu quero dizer a pessoas que estão em estado de desespero de alma, pessoas que cometeram alguma coisa que acham que não tem perdão. De vez em quando a gente alcança algumas pessoas assim. Fui pregar num determinado lugar do mundo, e por uma pregação um senhor foi alcançado. Tinha 50 anos que ele não se confessava. Não porque ele tivesse medo do padre, porque o demônio mentiu para ele, dizendo que o que ele tinha feito não tinha perdão. E eu pude colocar essa mãozinha aqui na cabeça dele e declarar: em nome de Jesus, eu te absolvo de todos os teus pecados. E naquela hora ele foi perdoado de 50 anos que ele carregava nas costas. Porque Jesus, o reino de Deus, ele veio para curar e para perdoar, instaurando aqui nesse mundo o reino. E esse reino é governo. Amém? Amém? Esse reino é o próprio reinado. Esse reino é a soberania de Deus. Amém? Vou te contar um testemunho. Eu fui pregar num determinado lugar do mundo. Ainda era seminarista, graças a Deus. O fogo não apagou. Ele continua alto, cada vez mais alto. E quero morrer assim, incendiado. E eu pregando, era para servos da renovação carismática. Tinha 500 servos. E eu pregando ali na autoridade. E Deus fez maravilhas. E na pregação do batismo no Espírito Santo, quando eu ministrei o batismo no Espírito Santo, ninguém ficou em pé, todo mundo repousou. Só ficou um rapaz em pé, lá na porta, assustado. E o Espírito Santo falou: vai nele. Aí eu comecei a pular os corpos. Pulava os corpos e tal, até que eu cheguei nele. Quando eu levantei a mão, eu nem encostei, ele caiu. Puf! Falei: oh, glória a Deus! Aí voltei pulando os corpos, voltei. E fiquei lá no ambão. Quando terminou o repouso coletivo, todo mundo veio querendo falar, querendo testemunhar. E ele segurou na minha mão e falou assim: o que é que você fez comigo? Eu não fiz nada. Aí eu falei: você vai ser o último. Você vai ser o último. Espera aí. Aí ele ficou ali do meu lado, quase maior do que eu, forte, todo tatuado. Falei: eita, que eu pesquei um peixão. Aí ele me chamou depois: vem cá. Então, eu era de uma igreja que tem anciãos, não vou falar o nome porque eu estou na televisão, porque eu não quero problema. E eu cometi o pecado do adultério. Na verdade, ele teve uma relação sexual. E o ancião da igreja disse que ele estava condenado definitivamente, que não tinha perdão. Coitado do ancião, não leu o evangelho, não entendeu nada, não entendeu para que Jesus veio. Jesus veio para curar, amém? São João Paulo II, duas características: curar e perdoar, amém? Vamos aplaudir o perdão? E aí ele disse: já que eu estava condenado, eu entrei para o crime. E eu não vim aqui para ouvir o senhor, eu vim aqui para assaltar essa igreja que eu já tinha assaltado 10 vezes. O senhor não ouviu que na hora da sua pregação eu estava jogando pedra no telhado? Eu falei: eu não. Estava atento na pregação. Só que ainda assim eu tentei, eu fui naquela igreja lá, que o pessoal fala que é para ir lá para parar de sofrer. E aí o pastor veio na minha direção como o senhor veio. Só que ele me deu um soco na cabeça e eu caí. Eu levantei com ódio dele, eu queria matar o pastor. Só que o senhor não encostou em mim. O senhor levantou meu, eu caí. Aí eu anunciei a boa nova. Falei: meu filho, eu estou agora retirando essa palavra que esse ancião disse. Eu sou um jovem como você, mas esse ancião não tinha conhecimento do para que Jesus veio.
Jesus veio para perdoar os seus pecados, e você tem direito ao perdão de Jesus se você se arrepende dos seus pecados. Eu disse para ele: você se arrepende dos seus pecados? Na mesma hora ele começou a chorar e a tremer, e aí eu falei: Jesus ama você, Jesus veio para salvar você. Aquilo que aconteceu aqui só era por causa dessa ovelha. Ele deixou as 99 caídas para pegar aquela ovelha. E eu falei: vamos ali na capela que eu vou orar mais para você. Levei ele para a capela, rezei, puf, caiu de novo. Oh, glória, levanta e cai, repousando no espírito. E ele estava cheio de tatuagem, que eu sei que ele tinha feito com outras intenções. Peguei o óleo, ungi cada uma das tatuagens, consagrando a Deus. Rezei mais por ele, chamei o pessoal daquela paróquia e falei: estou entregando uma ovelha que estava perdida e foi encontrada. Catequizem para o batismo, a primeira comunhão e o crisma. Nunca mais eu vi aquele rapaz, mas eu tenho certeza que lá no reino dos céus, porque o reino de Deus aconteceu lá naquela cidade, eu encontrarei aquela ovelha que vai estar gorda, no sentido que eu estou falando espiritual, porque aconteceu aquilo. Jesus veio para curar, perdoar e para instaurar o reino de Deus. Então, não é à toa que eu estou cantando esse testemunho. Existem pessoas nessa condição de desespero, de achar que não tem perdão, de ter desistido, de pensar em suicidar-se, em tirar a própria vida. Eu estou dizendo: Jesus veio para libertar você dessa tentação. Ele é o sentido da sua vida, Ele é o reino, Ele é o reino, Ele é o que você mais precisa. E hoje Ele está estendendo a mão e te resgatando, porque o reino de Deus está entre nós. Amém? Amém? Olha para quem está do seu lado e diga: amém? Libertar os cativos, soltura, redenção, remissão, perdão dos pecados. Ele vem libertar da maneira mais profunda da escravidão do pecado. Jesus salva o homem por inteiro. Dar aos cegos a recuperação da vista. Diga para quem está do seu lado: não é só curar a cegueira física. Olha para quem está do outro lado e diga: não é só curar a cegueira física. Qual é o cego mais famoso da Bíblia? Bartimeu. Contudo, o Evangelho nos leva além, numa visão mais profunda. Ele nos liberta da cegueira espiritual. Por isso, encontrar Jesus é ser inserido no reino, é começar a enxergar tudo de maneira diferente. Quando a gente vê um perdido, a gente não vê um condenado. A gente vê um alvo do nosso amor e da salvação que Jesus veio trazer. Quando a gente vê alguém que está totalmente fora, aquela pessoa, quando nós encontramos o reino, ela se torna alvo do amor e a gente vai para trazê-la de volta. A gente vai buscar aquela ovelha. Ele veio para pôr em liberdade os oprimidos, aqueles que estão com a vida esmagada, com a vida quebrada, com a vida numa opressão. Ele se aproxima dos pecadores. Vai ler o Evangelho, ele se aproxima dos pobres, ele se aproxima das mulheres marginalizadas, ele se aproxima dos publicanos, ele se aproxima dos samaritanos, ele se aproxima dos enfermos, dos endemoniados, dos excluídos, porque ele veio para colocar o oprimido em liberdade, para proclamar o ano da graça. Mas lembra que eu disse da palavra que a gente precisava guardar, o Espírito que conduz, mas o hoje, diga hoje. Diga bem forte: hoje. Diga mais forte ainda: hoje. É impressionante. Em Lucas existe a teologia do hoje. Lá no Natal, hoje nasceu para vós o Salvador. Lucas 2:11. Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa. Bom ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, diga comigo: hoje. A teologia do hoje de Deus. Hoje o reino de Deus chegou para você. Hoje o reino de Deus chegou para nós.
Hoje o reino de Deus está acontecendo aqui. Hoje, fraternidade, hoje, sempre vai ser hoje. Filho João Batista sempre vai ser hoje. Tudo o que a fraternidade fizer é o hoje. O hoje que acontece. O reino de Deus que acontece. O poder de Deus que acontece. Fica de pé. Hoje. Levanta e diga e grita bem forte. Hoje. Diga mais forte ainda. Hoje. Ergue os seus dois braços lá no alto e diga para Jesus: é hoje, Jesus. Aleluia. É hoje, Jesus. Diga para ele: é hoje. É hoje. Feche os seus olhos e diga: pode fazer agora aquilo que eu mais necessito. Fala para ele: eu estou profetizando hoje, agora está acontecendo o reino de Deus na sua vida. Se você está com câncer, esse tumor vai desaparecer. Se você tem uma doença física, eu estou declarando agora, dando uma voz de comando para essa doença: seja curada, porque o hoje de Deus chegou. E o hoje de Deus, e quando o reino de Deus acontece, não há espaço mais para a doença, não há espaço mais para a opressão, não há espaço mais para a escravidão, não há espaço mais para o domínio do pecado, não há espaço mais para qualquer governo de Satanás. Eu estou declarando hoje, o reino de Deus está acontecendo. O milagre de Deus está estabelecido agora na sua vida. A conversão, o resgate de Deus. Segura na mão de quem está do seu lado, ora por um instante em línguas com esse irmão. Levanta a mão dele lá no alto. O hoje de Deus está acontecendo. Vai, ora. Solta a sua voz. Iriana la Maria rere manala Maria rere banala rere la 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 era na la mana na la 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 banala la manala la 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 era la Maria rere banana. Você que contraiu uma dívida violenta, hoje está acontecendo o reino de Deus para você. Mas em primeiro lugar Ele te liberta do vício do jogo. Hoje o Senhor está te libertando da pornografia. Hoje o Senhor está te tirando do adultério. Hoje o Senhor está oferecendo perdão. Hoje, agora não existe mais espaço para maldição, para opressão. Receba o reino, receba o rei. Ele está aqui. Receba as novas vestes, receba a nova vida. Seja batizado no Espírito Santo, seja envolvido pela graça do Espírito Santo. Receba o hoje, o governo, a autoridade, o senhorio, o poder. Deixa eu ouvir a sua oração, vai. Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Desperta, desperta. Está acontecendo, canta. Milagres, sinais, prodígios, perdão, reconciliação.
transformação de caráter, controle do espírito no temperamento, disposição. Ah, meu Deus, me dá novas vestes, nova forma, me dá nova forma, me dá nova forma, lança as trevas embora, me dá nova forma, lança as trevas embora, me dá nova forma, lança as trevas embora, me dá nova forma, lança a doença embora, Jesus, me dá nova forma, lança a opressão embora, lança as trevas embora, o pecado, o vício, vai, desperta do que dorme, desperta do que dorme, desperta do que dorme, desperta do que dorme. Eu quero estender as minhas mãos sobre a sua vida e profetizar que chegou o hoje de Deus para você. Chegou o reino de Deus para você. E com tudo aquilo que o reino de Deus traz, exatamente para a sua necessidade do hoje, do agora, a nova forma, um novo tempo, a nova história de Deus construída no reino aplicado à sua vida, no reino que acontecerá por meio de você, no reino que se expandirá pelo carisma da fraternidade, o reino que alcançará aqueles que são alvos desse reino. Eu profetizo esse novo tempo, esse tempo de expansão do reino, esse tempo do alcance da soberania de Deus, que você testemunhará, e eu selo esse reino na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Canta e faz festa para o reino, canta e faz festa para o reino, um novo tempo, uma nova história.